Oi, gente. Esse é meu primeiro dia aqui em Portugal e eu tô bem cansada. A gente tá bem cansado. A gente chegou, era mais 9 horas, a gente não descansou até agora. A gente só organizou aqui as coisas. Viemos pro nosso quarto, que é temporário, e a gente também já fez umas comprinhas e eu vou mostrar pra vocês. Foi uma comprinha pequena, como eu tô falando pra vocês, porque não, a gente não vai passar muito tempo aqui, como a casa é compartilhada, tudo isso. A gente comprou bem pouquinha coisa pra gente passar só esses dias que a gente tá aqui pra iniciar aqui a nossa vida em Portugal, né? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês as nossas primeiras comprinhas aqui em Portugal. Desculpa a cara de cansada que eu ainda não descansei, mas é isso, gente. Então, as nossas comprinhas são essas. A gente comprou banana, 2 quilos de arroz, alguns temperinhos que nem é preciso porque aqui tem, na casa tem temperinho que é livre, né? Tem pão, todinho, água, margarina, ovo, macarrão e uma pizza que a gente vai jantar hoje. É bem pouquinha coisa mesmo, tipo, não vai dar nem pra essa semana, mas a gente só quis iniciar, sabe? E também tá faltando aqui que a gente comprou é, coxa e sobrecoxa, né? Que aqui é perninha, perna, né? E também compramos um suco de laranja pra gente lanchar agora de tarde, que a gente já tomou. E esse aqui foi o valor das nossas comprinhas aqui do Pingo Doce. O total deu esse valor aqui. Oi, gente, esse é o segundo dia aqui em Portugal, em Braga. E como hoje é domingo, nós aproveitamos para passear, né? Para tirar o dia para passear, já que a gente não ia conseguir resolver nada. Então, fique aí com os vídeos que a gente vai mostrar para vocês, os lugares onde a gente vai. Paramos para comer aqui um pastelzinho de nata, né? A primeira vez que eu comi pastel de nata aqui em Portugal. Foi 1 euro cada, né? E eu vou experimentar aqui e falar para vocês o que eu achei. Oi, gente, estamos no nosso terceiro dia e a gente tá indo ver quartos, né? Hoje a gente tem duas visitas, né, marcadas para ir. E vou esperar um pouco aqui, né? É aqui próximo, vou esperar aqui um pouquinho para poder a gente ir lá ver como é que é, como vai ser o quarto que talvez a gente possa alugar, né? Bom, gente, a gente já foi visitar o primeiro quarto e a gente vai contar pra vocês como é que foi. E a gente tá indo agora visitar o segundo quarto. Quando eu chegar em casa, eu conto tudinho como é que foi, se a gente já fechou com alguém ou não. Bom, gente, a gente não alugou nenhum quarto do Brasil, a gente não contratou nenhum relocation, a gente preferiu ver mesmo com nossos próprios olhos e procurar o nosso próprio quarto pra gente ficar. A gente tá em tipo um hostel, só que é meio que um hostel, meio que não é, mas a gente, dentro daqui, a gente escolheu um quarto privado, né, pra nós dois. E tem quartos que são compartilhados, mas esse quarto é só pra nós dois. E aí hoje a gente foi lá, né, ver 2 quartos. A gente pediu pra visitar, né, 2 quartos. No primeiro, a gente foi, né, era um pouco mais caro do que o outro, do que o segundo. E a gente achou que a gente não ia se sentir tão à vontade, sabe? Por mais que a gente saiba que, né, é um quarto, a gente tem que, né, se adaptar e tal, a gente veio com a cabeça super aberta pra isso. Inclusive aqui, ó, a gente tá aqui, a gente é uma
casa onde tem um monte de quartos, um monte de gente pra lá e pra cá. A gente tá cozinhando, a gente tá se dando bem com as pessoas, a gente veio com a cabeça aberta pra isso, né? Só que a gente achou que no primeiro, como. Assim, tinha umas questões ali, né? A gente foi lá, foi visitar. A pessoa, assim, falou com super simpática, atendeu bem a gente, né? Apresentou lá pra gente a casa, mas a gente não pôde, tipo, a pessoa falou, deu a entender ali, né? Teve umas vezes que ela falou assim, né, quase que é realmente aquilo, né? Falou que a gente não era bom, tipo assim, não seria pra gente, né, usar a máquina de lavar roupa. A gente teria que ir na lavanderia e a sala também a gente não falou com todas as palavras, falou assim, tipo, tentou falar de uma maneira bem educada, mas falou tipo meio que a sala de estar seria a privacidade, né, das pessoas que moram, né, na casa, que é uma família, né, que mora na casa. Então a gente falou assim, a gente vai pagar uma casa, porque não é tudo, o aluguel não é tudo incluído, né? A gente iria pagar também as despesas, então a gente vai pagar por água e luz e a gente não vai poder nem utilizar a máquina de lavar roupa e nem mesmo a sala, tipo, não que a gente também não é muito assim, né, de ficar nas áreas comuns, a gente é um pouco tímido, mas seria também bom a gente poder circular assim pela casa, a gente. Ele não falou que a gente não poderia meio que circular pela casa, mas a gente meio que sentiu que não seria, a gente não se sentiria confortável ali. Daí, enfim, é isso, né? A gente já ficou assim com a primeira casa, o primeiro quarto que a gente visitou, né? A gente já ficou assim. E o segundo quarto é um pouco mais barato. A gente também vai dividir as despesas, né? Mas a gente já se sentiu bem mais acolhido. A gente, tanto o primeiro quarto quanto o segundo quarto que visitamos foram de brasileiros, né? Foram brasileiros que são que estão ali para arrendar e os dois moram dentro da casa. É, no segundo quarto a gente se sentiu bem mais acolhido e inclusive foi o que a gente escolheu, né? A gente se sentiu bem mais acolhido, as pessoas conversaram com a gente, nos deram dicas, ainda mais agora que a gente está chegando, a gente precisa, a gente está aberto a escutar todo mundo. E a gente foi bem mais acolhido. A pessoa falou que a gente poderia usar tudo, mostrou tudo da casa com o maior. Não que as outras pessoas não foram educadas, foram super educadas, explicaram tudo pra gente. A gente perguntou várias coisas para as pessoas, para as primeiras pessoas, mas sabe? A gente se sentiu mais acolhido mesmo, sabe? Dentro da segunda casa. E foi a que a gente escolheu. A gente já tem um quarto pra ficar agora. A gente tá, por enquanto, tipo, como eu falei, tipo, um hostel. Ah, e outra coisa, a gente não pagou o relocation do Brasil porque a gente calculou, né? A gente calcula tudo, a gente tá tentando ser bem econômico, né? Porque a gente veio preparado, né? A gente veio com um pouquinho mais do que os 3 salários mínimos que eles pedem, mas a gente tá querendo economizar, né? Então a gente não pagou relocation porque a gente fazendo os cálculos, fazendo as contas, achou que seria mais viável a gente procurar uma casa. E a gente, nesse tempo que a gente procurou casa, a gente não pagou nem o Uber, nem nada, a gente fez tudo a pé. A gente achou as casas tudo a pé, a gente tá fazendo tudo a pé, não estamos gastando com besteiras e tal. A gente está tentando ser aquele imigrante raiz. Enquanto a gente não arrumar um trabalho, vamos se manter assim, se manter bem econômico, sem gastar mais do que o necessário. Bom, gente, a gente já basicamente quase que se mudou, a gente já assinou, já agitou ali os contratos, tudo certinho. Aí agora a gente tá voltando pro nosso hostel. E é isso, amanhã a gente vai se mudar de vez pro nosso quarto. A gente conversou bastante com as pessoas, né, lá do quarto. São pessoas super receptivas, que estão nos dando dicas. Uma coisa que eu tô percebendo é que, tipo, eu já vi muitas pessoas falando, né, que brasileiro não te ajuda, isso e aquilo, mas todos os brasileiros que a gente teve contato até agora, todos nos deram alguma dica, falou alguma coisa para nos incentivar, falou que era só passar pela adaptação, que não é fácil, mas que
vamos conseguir tudo isso e tal. E é isso que eu tô achando. É a minha primeira impressão, né? Que os brasileiros aqui sim ajudam a gente, te dão várias dicas, tudo que você pergunta, eles estão ali, né, pra te responder. Não é que, tipo, como se eles fossem pegando a tua mão pra fazer as coisas, mas eles sempre têm alguma dica, alguma coisa pra te falar, pra te ajudar. A gente acabou de se mudar e agora a gente tá indo no shopping, né? Ver os nossos chips, porque a gente tinha feito um chip da Iralo que só valia 7 dias, né? Só pra quando a gente chegar aqui, a gente ter alguma internet, algo do tipo. E agora a gente tá indo no shopping pra fazer nossos chips daqui mesmo, pra poder a gente já ter o número daqui de Portugal. Bom dia. A gente viu isso aqui tem alguma fidelidade? Não, né? Não tem? Então vamos querer dois. Esse dois aí fica por seis, né? Sim. Então, gente, hoje finaliza uma semana aqui em Portugal e o resumo da nossa semana foi encontrar um quarto, encontramos, né, um quarto aqui em Portugal. A gente fez isso porque a gente pesquisou, né, e viu que o relocation ia ficar um pouco caro, né? Daí a gente optou por chegar aqui em Portugal e procurar nós mesmos um quarto. Daí a gente veio, procuramos, não gastamos nada com transporte, Uber para ver esses quatro, só gastamos mesmo canela, a gente veio e andou e procurou para ver as visitas, para fazer as visitas, a gente fez tudo a pé e encontramos um quarto já, né? Uma dica que eu dou para se você quiser fazer igual a gente, vir para cá para Portugal primeiro, contratar um Airbnb, que foi o que a gente fez, que era tipo um hostel onde a gente ficou, vir para cá e procurar um quarto para você mesmo, já venha com pelo menos um NIF pronto, porque para você fazer o contrato do quarto precisa de NIF, tá? Eles pedem NIF. Então, foi isso. Fizemos aqui o contrato tudo certinho. E daqui para frente a gente vai procurar, né, outras coisas. A gente ainda não tá com o NIS, né? A gente pediu, fez o pedido do NIS lá do Brasil. A gente pediu para um advogado fazer pra gente. Desde lá do Brasil a gente ainda tá esperando sair. E enquanto a gente ainda não tem o NIS, a gente vai correr atrás dos outros documentos. Primeiro a gente queria arrumar o nosso quarto, né? Que é pra daí a gente ter já um comprovante de morada para poder a gente fazer o resto dos documentos. E é isso que a gente vai fazer daqui em diante. Já temos também nosso chip daqui de Portugal. A gente já trocou o número para cá para de Portugal. E o nosso plano, a gente fez um plano com internet ilimitada por 6 euros cada. E a gente foi no shopping, né, e fez, então foi isso. Então fica por aqui o vídeo. Se você gostou, se você quer continuar acompanhando, se inscreve no canal, deixa um comentário, que eu vou postar toda a minha experiência aqui em Portugal, vou postar todos os detalhes do que eu vivi aqui. Se você gostou, então continua aqui no canal. É isso, tchau, tchau.